coral, pelo seu 50º de atividades, quase a minha idade, servindo ao Senhor nesta casa, elevando a nossa alma com essas maravilhosas canções, levando-nos sempre para junto do trono de Deus. Louvar a Deus também pela vida de cada um dos amados que sobem aqui hoje, nessa nossa escola bíblica dominical, para estudarmos a 9ª lição desse trimestre, tratando também sobre adoração e louvor, e especificamente hoje, tratando da oração como adoração, orar adorando e adorar orando, adorar enquanto se ora, e orar à medida que se adora, amém? E eu penso que, tendo em vista esse dia especial, esse tema veio calhar profundamente com a proposta que a Bíblia nos faz no que tange a vida de oração e a adoração a Deus. É verdade que nem sempre nós temos a devida consciência do que é efetivamente orar, e da mesma forma do que é de fato adorar. Alguém disse muito acertadamente que adorar é avivar a nossa consciência pela santidade de Deus. Eu acho que isso é fundamental. Adorar é também alimentar a nossa mente com a verdade de Deus. É o que nós sempre fazemos ao estudar a palavra do Senhor. Mas adorar é também purificar a nossa imaginação pela beleza de Deus. Não é isso que Davi orou lá no Salmo 27:4? Uma coisa peço. Então ele está orando, ele tem um anelo, e essa coisa é muito específica, o anelo dele é muito específico, muito diretivo. Diz: uma coisa me basta, e eu peço ao Senhor. Se alguém lhe perguntasse: o que é isso que você pede, salmista? Ele diria: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Bendito seja Deus. Mas adorar é também abrir o coração ao amor de Deus. Adorar é ainda dedicar a nossa vontade e levá-la submissa e rendida aos propósitos de Deus. E isso tem tudo a ver com o salmo que nós temos diante de nós para estudar na manhã deste domingo. Primeiro, porque este é um salmo que inicia o 2º livro da coletânea dos salmos, tais quais os temos aqui na nossa Bíblia, 150 salmos. Aqui na nossa Bíblia não está, mas no texto hebraico este livro está dividido em 5 diferentes livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41, e o segundo livro inicia-se neste salmo aqui. E ele é sugestivo no que concerne ao nosso tema hoje, porque é de todos os salmos aquele que mais nos chama a um relacionamento de intimidade e proximidade com Deus. É curioso observar, e os estudiosos já nos colocaram isso de forma muito clara e objetiva, que no primeiro livro dos Salmos, do primeiro Salmo até o 41, o nome designativo de Deus mais utilizado pelos salmistas é o nome Jeová, que é o Deus da aliança, o Deus do pacto com Israel e com o seu povo. Mas a partir desse Salmo 42, nós temos aqui uma mudança em todo esse livro, mas especialmente nesse Salmo 42. O pronome de tratamento que o salmista usa para com Deus não é mais Yahvé, é El Elohim, que é o Deus da criação, o Deus da manutenção da vida,
o Deus sustentador da existência. Isso é tão forte nesse salmo que esse nome aparece 20 vezes nesses 11 versículos desse salmo. E Jeová apenas uma vez. Alguém poderia estar perguntando, pastor, mas por que o senhor está introduzindo assim? Eu quero rapidamente, dentro do tempo, aplicar aqui algumas verdades no que concerne a como então compreender essa atitude ou essa atividade de oração que adora e adoração que ora. E essas verdades contidas nesse salmo, de pronto vai nos ensinar que ninguém pode adorar orando e orar adorando, se tiver uma atitude fugitiva da vida. Esse é um salmo eminentemente existencial. Aliás, um salmo geográfico. Entendê-lo bem passa pela necessidade de ter uma noção da topografia da Palestina, do relevo da Terra Santa. É nesse salmo que está o versículo que diz que um abismo chama outro abismo, uma catarata chama outra catarata. E ele usa aqui figuras de linguagens que são tiradas da vida comum. Ele era um habitante certamente do sul da Palestina e vira muitas vezes o cervo ou a corça sofregamente tentando extrair um pouco de umidade no deserto, em busca de uma fonte para beberar-se, para saciar sua sede. E ele então usa isso dizendo que assim como a corça anela pelas águas, ele tem um anelo por estar em Jerusalém. Mas o cenário do salmo parece mudar do sul da Palestina, do deserto do Negueb, para o extremo norte, lá no sopé do Monte Hermo. E aqui tem uma palavrinha que faz referência geográfica a uma pequena colina no sopé do Monte Hermo, mais ou menos a noroeste, aliás, a sudoeste daquele monte, chamada Mizar, significa pequeno. E ele está certamente junto às nascentes do Jordão, e uma delas é chamada Bânias. E ele então percebe que nesse cenário geográfico há uma similitude, uma semelhança com a sua alma então atingida. Porém, nos fatores aqui, que eu quero enumerar alguns, não todos evidentemente, e ele então começa a orar, clamar a Deus. E este salmo é um grito de um levita, de um salmista exilado, vivendo longe do templo do Senhor, com a alma tomada e acossada por N angústias, tendo em vista as lembranças que ele tivera, nesse instante, do modo como ele subia à casa do Senhor. Inclusive, tem um versículo aqui dizendo que ele conduzia a procissão, a romaria, talvez na festa da Páscoa, quem sabe na dos tabernáculos ou do Pentecoste. E às vezes é assim. O que é lembrar? Lembrar é trazer de volta à mente aquilo que o coração guardou. E nem sempre as lembranças são as melhores. E este salmista, tendo então a sua alma coçada, é ainda atribulado pelo questionamento dos seus adversários, seus inimigos, que está perguntando a ele: o teu Deus, onde está? Eu acho que é aqui que reside a moral, a lição principal, a verdade principal dessa lição hoje. E eu digo por quê? Em 3 princípios rápidos, eu aplicar algumas verdades aqui e logo começar a concluir. Primeiro deles é que a gente sempre, e não de agora, mas acentuadamente nesses nossos dias, mas ao longo da história do povo de Deus registrado, inclusive aqui nas Sagradas Escrituras,
e na história da igreja, nós imaginamos que, sendo Deus, o Deus Jeová, o Deus do pacto, sutilmente, às vezes até inadvertidamente, nós vamos abraçando a ideia, inoculando o pensamento, que nós podemos domesticá-lo. Me perdoe a palavra domesticar. Podemos tê-lo sempre ao nosso serviço. E ele pode responder todas as orações, e na verdade responde todas as orações, mas nem sempre responde as orações como nós gostaríamos que ele respondesse, e a alma se aflige. Segundo princípio, é que este salmo nos coloca que a oração como adoração, e adorar enquanto se ora, passa pela necessidade de reconhecermos que mesmo como e enquanto filhos de Deus, enquanto servo de Deus, nós estamos sujeitos às vicissitudes, às tempestades da vida. Quando ele olha o Jordão, que é o rio mais precipitado do mundo, às vezes a gente não para observar isso. O Jordão nasce a 426 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, que está ali próximo, e quando ele chega ao Mar Morto, ele está a 420 e poucos metros abaixo do nível do mar. Então ele é um rio precipitado, é a garganta geográfica mais profunda do planeta Terra. Ele olhou aquela geografia e percebeu que sua alma também estava sendo levada num rodando, uma tempestade uma após outra, uma catarata, uma catatupa chamando outra, e ele indo. Mas é aí que a alma precisa orar, aconchegar-se sossegada nos braços da misericórdia do nosso Deus. É aí que nós precisamos orar ao Senhor, da convicção de que a gente pode, em meio às provações e tempestades da vida, estamos aninhados sob as asas da sua onipotência. Aí Paulo vai dizer lá na frente que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso parece loucura, mas os grandes homens de Deus, tanto das Escrituras quanto da história sagrada, da história da igreja, são aqueles que oram e confiam, oraram e confiaram em Deus, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, eles continuaram confiando, porque eles nunca fizeram da situação imediata, nem das circunstâncias à sua volta, quer favoráveis ou não favoráveis, como a força alimentadora da fé. Eles fizeram da promessa de Deus, da confiança em Deus, a razão de continuar orando e adorando, apesar de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro princípio, aí eu encerro aqui, é que orar adorando e adorar orando exige fundamentalmente que nós conheçamos a Deus, que nós vivamos próximos dEle, que nós alimentemos a intimidade com Ele. E eu quero fazer aqui um parêntese e dizer, talvez nós não tenhamos tido na história recente da igreja, contemporânea da igreja, que vem de uns 120 anos para cá, porque em história a contemporaneidade é um pouco lata, um momento em que muitos de nós desaprendemos a orar, porque orar é sobretudo um diálogo, é falar, mas é também ouvir. E você não consegue dialogar por um bom tempo com alguém que você não conhece. Você não consegue jogar conversa fora, senão com pessoas que são seus amigos, com quem você tenha comido alguns quilos de sal junto, ou pelo menos caminhado algumas milhas da jornada juntos. Infelizmente, por faltar essa consciência de que adorar e orar e adorar precisa acontecer no palco da vida, tal qual a existência se nos oferece viver, tal qual a vida acontece,
nesta ideia de que, por sermos transeuntes da vida, viajantes da eternidade, nossa alma pode ser acometida também por depressões, por ansiedades. Ela não pode se tornar crônica, se instalar na alma, mas quem não vai sofrer uma depressão por um parente que partiu, por um relacionamento que se rompeu por qualquer razão, por um diagnóstico que apavora, por amigos que se vão, a ansiedade frente ao perigo da vida, a violência do século, isso é natural. E Deus não pede que nós maquiemos a realidade, que nós vistamos sempre um personagem e botemos na cara uma máscara e neguemos a realidade da vida. Deus quer que nós usemos a fé na sua palavra e nas suas promessas, coloquemos os pés na concretude da vida, olhando sempre para Ele, que está no comando. Salmo 103 e versículo 19 vai dizer que Deus tem estabelecido o seu trono no céu e domina sobre tudo. E quem tem essa consciência, quem tem o príncipe da vida consigo, não teme sequer a morte, porque a morte não pode amedrontar aqueles que seguem o dono da vida. Mas isso não é um anestesiamento, isso não pode ser uma droga que nos embarca numa viagem alucinógena, negando a realidade. Não, a verdadeira fé não é uma negação escapista do que estamos vivendo agora, mas é um convite a, com Deus, mergulharmos nas profundezas das nossas dores e da nossa alma e crer que Ele é maior, e nele nós podemos cantar, adorar, orar, mesmo em meio a essas provações. Eu acho que aqui está a grande força da fé cristã. A grande força da fé cristã. Quando somos tomados então pela sensação de que Deus tirou férias, né? O salmista aqui está com a ideia de que Deus tirou férias. Em outro salmo ele chega a gritar: Deus, acorda! Mas Deus está dormindo. E a Bíblia diz já no salmo que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Chega a usar uma analogia, porque Ele é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por que é a sombra? O sol nasce sempre por leste, né? E se põe no oeste, oriente e ocidente. Quando ele está do lado leste, você vê que a sua sombra está a oeste. Quando ele está do oeste, você vê que essa sombra está para leste. Mas quando ele está a pico, na hora mais intensa do calor, você não vê sua sombra nem à direita nem à esquerda, porque ela está intrínseca em você. Deus está dizendo, na hora da maior prova, eu sou ainda a sua sombra, só que ela vai estar presente aí, na verticalidade da minha presença, do meu ser, dentro do seu ser. Então aí, por que temer? Por que temer? Ora, e nesse momento, imaginando ou entendendo que Deus estava distante, inoperante, mas é nessas situações que a gente é chamado a orar, desafiado a adorar ao Senhor. E a gente precisa entender duas coisas breves antes de eu aplicar 3 verdades aqui. Pastor, mas o que é adoração então? Adoração ou adorar, no sentido etimológico do termo, é curvar-se, prostrar-se, reverenciar a. Necessariamente envolve um sentimento de temor e devoção. Deixa eu dizer algo aqui. Esse salmista está lá no norte, distante de Jerusalém. Há uma nostálgica, saudosista, melhor, da sua presença no templo do Senhor, em Jerusalém. E ele é tomado por um senso de temor, um sentimento de reverência a Deus. Eu tenho pedido ao Senhor, lendo as Escrituras, todas as vezes que eu venho ao culto, eu subo à casa do Senhor, para que eu não perca o senso de santidade de Deus.
Quando eu venho ao templo, eu preciso entender que eu não estou indo a uma feira, eu não estou indo simplesmente encontrar um amigo, atualizar minhas últimas fofocas da vida. Eu estou vindo ao templo para me encontrar com Deus que é soberano, e diante dele todos têm que se curvar, se prostrar. Sabe por que a gente dificilmente ora adorando e adora orando? Que essa ideia ficou distante de muitos de nós, por causa daquela palavra um pouco rádia, até um tanto quanto deseducada que eu usei, de que inconscientemente até as pessoas estão imaginando que domesticaram a Deus, que ele se tornou simplesmente o cara lá de cima. Deus não é cara lá de cima, ele é Jeová, o Deus do pacto, Deus da aliança com o seu povo. Ele é o Elohim, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas, mas ele ainda permanece na sua inacessibilidade, na sua santidade, na sua transcendência, e a gente precisa deixar o coração ser tomado desse senso de devoção e reverência. A gente às vezes visita certos centros religiosos de outras religiões por aí. As pessoas entram em determinadas casas de oração ou templos a deuses, um senso de reverência. É claro que a gente não vai perder a alegria, porque o culto também precisa ser alegre, ser lúdico, mas nós não podemos descambar em nome da alegria para alguma coisa insensata, irreverente, que não respeita a santidade de Deus. Eu estava num culto um dia, era a ceia lá em Piranhas, 1979. Pastor Oswaldo Silva era o meu pastor lá, e num culto de ceia, eu lembro que ele cantou antes deste ato, deste momento, o hino 491 da harpa cristã. Aí de repente, sem dar qualquer aviso, pediu: vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele olhou para uma moça e falou assim: olha, eu já pedi a essa moça, já falei para ela que ela não viesse bagunçar o culto de Deus aqui. Eu não aceito rebeldia. Aliás, já falei com a mãe dela, falei com os pais dela, e ela não me respeita, não respeita a casa de Deus. Aí ele usou a expressão, e eu penso que quem perturba o culto de Deus só pode ser o demônio, vamos orar por ela. Ele levantou a mão, a moça caiu possessa. Lembro como hoje, eu era adolescente, saiu com os pés machucados, os tornozelos de bater nos bancos, e as culto de ceia foi interrompido um momento, e ele falou assim: pode levar, tira ela daqui. E avisou os pais: pode levar para casa, vocês vão dormir com o demônio hoje, amanhã eu vou lá expulsar. Vocês aprenderem a respeitar a casa de Deus. Que o Espírito de Deus nos dê esta consciência. Quando você entrou nesta casa dedicada a serviço do Senhor, você está na presença de Deus. Mais do que necessariamente, você está na presença dele em todos os lugares do mundo. Sabe, irmãos, mas esse salmo é a luz da proposta da lição aqui. A oração como adoração, eu preciso aplicar pelo menos 3 verdades aqui, de 5 que eu anotei. Primeiro, ninguém vai orar adorando, nem adorar orando. Primeiro, se não deixar a vida, a alma, o coração ser tomado por um intenso anelo, anseio da presença de Deus. Eu vou perguntar, você responde si para si mesmo. Será que nós estamos tendo anelo pela presença de Deus como esse salmista? Assim como a corça, o cervo suspira pela fonte das águas, assim suspira a minha alma por ti. Isso é tão extraordinariamente colocado na Bíblia. Jesus chega a dizer que esse senso de necessidade dele, de Deus, é a força que nos conduz para ele. Quando ele falou lá nos evangelhos, dizendo que ele não viera para os sãos, mas para os doentes. Assim como uma pessoa sadia não sente necessidade do médico, quanto mais aquele que se sente satisfeito em si mesmo, que não tem esse senso da presença de Deus, ou da necessidade de Deus, haverá de buscá-lo. O salmista aqui percebeu o quanto sua alma anelava por Deus, anelava porque de Deus necessitava,
e necessitava de Deus a proporção do anelo que ele tinha. A gente vai mudando sempre a agenda da vida, né? Deixando de ler menos a Bíblia, de ler mais a Bíblia, deixando de frequentar mais os cultos, deixando de pensar mais em Deus, deixando de ter aquele momento a sós com Deus, ou na oração pública aqui, porque às vezes a gente vai perdendo esse senso. A alma perde o apetite, perde o anelo. O senso de necessidade está proporcionalmente ligado ao senso de necessidade que eu tenho de Deus. E a necessidade que eu sinto de Deus é proporcional quanto a minha alma nela por Ele. Você imagina a corça, o cervo, no deserto, o quanto ele necessitava de água. A água é o elemento vital. Aqui nesse salmo fala de água, de vida, de ar, de respirar. São elementos vitais. Se Deus não for vital na minha vida, se Deus não for essencial, fundamental no nosso ser, se Ele for apenas mais um detalhe, alguém a quem a gente recorre para obter algumas coisas, certamente nossa oração nunca redundará, nunca desembocará em adoração, e nem a oração se tornará adoração. Mas uma segunda verdade aqui: nós nunca vamos orar adorando e adorar orando a contento, se não construirmos, se não trabalharmos, se não alimentarmos na alma e na vida uma intimidade sincera e transparente com Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, honestamente diante de Deus, tem perigos da intimidade com Deus, até em função do que Ele é. E há outro elemento que a gente precisa levar em consideração aqui: eu e você, conquanto salvos e perdoados, redimidos em Cristo, nossa natureza, nossa alma não está naturalmente condicionada, predisposta a buscar Deus. Se não for um policiamento constante, se não for uma sujeição constante dessa natureza, que não busca, vou repetir, naturalmente a Deus, porque desde o Éden, a nossa tendência é fugir, é afastar. O que Adão respondeu para Deus? Ouvi a tua voz no jardim e temi. E onde ele estava? Escondido. Havia fugido. E a gente precisa entender isso. Nutrir na alma uma intimidade sincera e transparente com Deus. E esse salmista sabe disto. Acossado na alma pelo desejo, o anseio de estar em Jerusalém, na casa do Senhor. Engraçado, também que lá não tinha internet, né? Ele estava lá no norte, falou: eu desejo estar lá no templo, minha alma nela está lá. Até o Salmo 121 que o pastor leu ali, um salmo da romaria, do peregrino. Ele está indo para Jerusalém, para a casa do Senhor, a cidade de Sião, peregrinando a terra da Palestina, com seus relevos, a topografia irregular. E antes do Império Romano chegar lá, não tinha estradas que davam acesso. Ele tinha que descer magiando o Jordão. Não tinha ponte no Jordão. Ele tinha que procurar os vales, o de Yarmuque e o de Jaboque. Por isso que Jacó passou lá no Jaboque. E outro val, e às vezes o Jordão dava passagem a pé, era no Yarmuque. Cansado, afligido, alquebrado certamente, ele erguia os olhos e ainda via montanhas. Mas o seu coração, a sua alma se depositava no desejo, se agregava ou se descansava no desejo. Olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E o Salmo, ele não permitirá que seus pés vacilem, como quer dizer, continue subindo. Você é um alpinista da adoração, continue subindo. Ele não vai permitir que você pise em alguma pedra, seus pés se resvalem, você vai chegar lá. Engraçado é que tem uma versão deste salmo que diz: e o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Porque até que cheguemos diante de Deus, toda entrada é provisória, terá que ter sempre uma nova saída. Nossa casa final é o céu de glória, o tabernáculo eternal está lá. E enquanto jornada adiante, pastor Josualdo,
Nós vamos sair todos os dias. O peregrino, olha, ele arma acampamento para passar uma noite, para restaurar as energias, mas no dia seguinte, ele levanta acampamento e parte. E o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Vou repetir, que até a entrada final no céu, toda entrada aqui é provisória. A entrada definitiva será quando chegarmos na Jerusalém celestial. Lá no norte da Palestina, ele ouvia sempre as pessoas zombando dele, dizendo: o teu Deus, onde está? Isso prova que aquele homem era alguém consagrado ao Senhor, que vivia uma intimidade, uma consagração, uma proximidade de Deus, e que não se envergonhava da sua fé, mesmo sob zombaria. Ele abriu seu coração para Deus e confiantemente fez suas ponderações. Eu gosto disso, por isso que é um salmo pessoal. O livro do Salmo está cheio daquele salmo chamado de imprecação. O que é salmo de imprecação? É aqueles salmos que pedem a morte do inimigo. E deixa eu dizer para vocês, para os senhores aqui, para todos nós aqui, a maioria dos salmos de imprecação são salmos messiânicos. Eu não estou autorizado a reivindicá-los para mim. O Messias pode. O Salmo 2, por exemplo. Mas, de repente, quem tem intimidade e proximidade com o Senhor, pode derramar a alma para com Ele. Pode reclamar. Para Ele você pode reclamar. Derrama o seu azedume para Ele de vez em quando, Ele suporta. Você não pode, está na Bíblia lá, né? Não vá à casa do teu amigo no dia da sua, né? Se eu já estou azedo, por que eu vou te visitar? Te azedar? Eu vou curtir meu azedume lá em casa. E de repente falar com Deus. Tem gente que pensa assim: não, Jó foi um homem santo. Na verdade foi, temente a Deus, reto, que desejava do mal, e nunca reclamou de Deus. Então você não leu o Salmo. Aliás, você não leu o livro de Jó. Porque quem conhece Deus e tem intimidade com Ele, pode derramar a alma, para que a depressão não se torne instalada na vida, que a ansiedade não se torne dominante. Ele não extravasa e nem extrojeta a sua ira sobre os outros, mas ele vai lá no quarto, mais do que no quarto, no interior do seu ser, e derrama a sua reclamação contra Deus. Nesse salmo, o salmista fala com Deus, ele abre o coração com Deus, para Deus, e chega a confessar: ei, Deus, eu estou afogando em minhas tristezas, entrei num ciclo vicioso de um lago de lágrimas. Pode falar, abre o seu coração para Deus. Ele é nosso Pai, Ele consegue nos ouvir. Evidentemente, se amamos Ele, que é Pai, sabe colocar-nos sob disciplina, na medida que eu e você precisamos dessa disciplina. Mas para abrir o coração para Ele, reclame para Ele, fale com Ele, abra a alma, abra o coração. Olha, mas eu encerro aqui aplicando uma outra verdade que essa lição nos coloca. É que uma oração que vence, a oração que adora e a adoração que ora, precisa ser necessariamente uma oração que vence a indiferença e a zombaria do mundo. O primeiro item da lição fala disso. Eu penso que a maior necessidade hoje, pelo menos minha, não sei se dos senhores aqui, é de mantermos alimentada a fé num Deus que eu não vejo, num Deus que eu não toco, e um Deus que me fez uma proposta que antagoniza tudo que está aí. A alma deste salmista está angustiada, porque o mundo, afastado que estava da casa do Senhor e do mundo espiritual, a circunstância, o mundo onde ele estava inserido, era construído ou estava edificado sob uma escala de valores, uma cosmovisão, uma perspectiva totalmente contrária a dele, e a sua alma angustiou.
Nós vivemos talvez o maior período da morte da fé. Eu não estou falando fé como mero sentimentalismo, nem mesmo como a crença na existência de Deus ou deuses, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, sutilmente, depois de tentar por quase um século destruir, anular, desfazer a perspectiva de fé cristã e conforme revelado nas Escrituras, nivelou a fé cristã por baixo, catalogando-a e alistando-a entre outros tipos diferentes de crenças por aí existentes. Aí as pessoas estão confundindo, tem fé na fé, mas não tem fé em Deus. Tem fé como uma disposição mental de acreditar que a vida vai melhorar. E em Deus a vida é sempre boa e sempre melhor. Contudo, não é uma mera autoajuda. É aquela ideia de que, por ter Deus na minha vida, por acreditar naquilo que a Bíblia propõe, o Evangelho propõe, fique certo de que sua alma será acossada neste mundo e você nunca se sentirá bem aí. Se você está bem instalado, se o que acontece no mundo não perturba e não angustia a sua alma, alguma coisa está errada com você como peregrino da eternidade. É isso que o salmista está dizendo. Eu anelo estar lá, no lugar seguro. É lá na casa de Deus onde a minha alma se sente aconchegada e segura em Deus. Mas, infelizmente, nesses últimos dias, desses últimos tempos, pelas distorções no que concerne a compreensão da fé, tem pessoa até dizendo, não, Jesus não vem hoje não, senão o Senhor atrapalha meus planos. Né? Você gosta de céu, de eternidade, a gente trouxe tudo para cá. Eu digo um certo mundo, certas compreensões evangélicas aí, tudo é aqui e agora, e esse céu será. Aí nós estamos mais ou menos assim como o crente Ló. Longe de Abraão, fica feliz em Sodoma. E uma cidade que está na agenda de Deus para ser destruída. E o anjo chega lá, o genro os futuros genros e as filhas, tudo envolvido naquilo. E o texto de Gênesis capítulo 18 deixa subentendido que os homens da cidade eram tão... Aliás, Deus tinha avisado lá no capítulo 13, quando ele ergueu os olhos e viu as campinas de Sodoma e marchou para lá. E tem um versículo que diz assim, Ló foi assentando, o verbo é gerúndio, né? Num processo assim, assentando as suas tendas até Sodoma. Nos livros que Ló foi para lá de repente. Ló foi sendo atraído. E a sodomização tem uma força de atração terrível. Tem muita gente que está fora de Sodoma, mas está sodomizado na alma. Aí quando ele se instala na Sodoma, a alma dele não fica acossada, ele não se angustia, ele está bem lá. Diz o texto que Ló até assentava na porta da cidade, ele é uma autoridade lá, nada contra e nada errado em ser autoridade. Mas veja que de repente, o anjo chega lá, para tirá-lo de lá. E os homens da cidade cercam a casa dele para manter relações sexuais. Lá usa o eufemismo. O verbo conhecer na Bíblia é um eufemismo para relação sexual com os próprios anjos. E o anjo falou, rapaz, escapa por tua alma. Quase que ele diz, não, está tudo legal aqui. Aliás, eu estou bem sintonizado, para mim está tudo bem, o que está acontecendo? Eu quero pedir que você fique de pé. Já passei do horário. Sabe, a gente precisa de vencer essa indiferença. Indiferença deste mundo que já não aceita mais a existência de um Deus que governa. Tem um Deus utilitário, é verdade. Crê até num Deus bonachão também. Veja como é que vaza e processa a maioria das nossas orações, senão reivindicatórias.
Pastor, mas eu não posso pedir. Pede. A Bíblia falou: dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós podemos pedir, mas não nessa mentalização de que oração que só cobra, a teologia da conveniência, o Deus construído na filosofia utilitarista, não é mais Senhor. Sabe, amados, e aí eu concluo dizendo o seguinte: a oração que adora precisa ter uma marca inquiridora. Por 2 vezes eu encontro neste salmo o salmista tendo um solilóquio. O que é solilóquio? Ele está falando consigo mesmo. Você tem que aprender a gritar com a sua alma. Tem gente que só grita para os outros, mas não grita para a alma. Ele fala assim: ó, minha alma, por que está angustiada? E isso implica, e eu encerro aqui, de que orar convenientemente, acertadamente, passa pela necessidade de conhecermos a Deus. E enquanto mais conhecemos a Deus, a luz da presença dEle vai nos fazer conhecer a nós mesmos. Tem muita gente que não se conhece. Tem muita gente que está entrando em canoa furada aí, em nome de uma fé, me perdoe a expressão, quase idiotizada. Eu tenho que saber onde eu posso botar o pé. Eu tenho que saber até onde eu posso ir em determinada área. Pode ser que na área, na sua vida, você é mais preparado em determinadas áreas do que eu. Você pode ir mais longe, eu não. A gente não se conhece. Em nome de uma fé assim de multidão, né? Boiada, tocada na manada. Isso não é fé? 2 vezes o salmista diz: ó minha alma, por que está angustiada? Fale com sua alma hoje, essa manhã, e leve-a para diante de Deus. Pai amado, nós precisamos mais do que nunca, nessa hora final que estamos atravessando, que o Teu Espírito nos faça entender a Tua grandiosidade. Quantas das vezes nós nos sentimos tão acomodados, tão satisfeitos, vivendo longe da Tua presença, nossa alma já anestesiou-se, a anorexia espiritual já se instalou, e nossa alma não tem desejo do Senhor. Espírito de Deus, ressuscita nossa alma aqui esta manhã, restaura em nós o desejo, o anelo, o intenso desejo por Ti, que a nossa alma não se sinta satisfeita enquanto não estiver aconchegada, descansada nos Seus braços, que o nosso coração não se satisfaça com nada além de Ti, e que nós não queiramos nada além de Ti nesta vida. Derrama em nosso coração esse senso, Pai. Deus, nós precisamos continuar crescendo nesta área de intimidade contigo, e o meio que Tu estabeleceste é a oração. Leva-nos para junto do Seu trono, dá-nos a capacidade de Te ouvir, silente, quedados aos Seus pés. Ora, Pai, escondidos no recôndito do quarto do nosso coração, andando pelas ruas, dirigindo pelas estradas, trabalhando em casa, em qualquer atividade, que nós jamais percamos a consciência da Tua presença, presença que nos faz descansar. Mas sobretudo restaure em nós, não só nesta manhã, mas enquanto jornadiantes e peregrinos da eternidade, o desejo de estar com o Seu povo na Sua casa, tributando a Ti louvor, orando juntos, crescendo na comunhão dos santos, para que a nossa alma possa se libertar de vez das angústias existenciais, para que ela não se quede nocauteada sobre o solo das decepções, nas geografias do nada, mas que ela se encontre, Pai amado, descansada em Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pela Sua presença constante, pelo Seu Espírito habitante.
Agora desejamos que esse Espírito residente em nós também seja o Espírito que preside a nossa vida. Nós não queremos apenas um Espírito residente, nós queremos um Espírito presidente que nos conduza para junto do teu coração, para junto do teu altar. Faz de nós adoradores que oram e aqueles que oram adorando. Obrigado, Pai. Amém. Gente, muito obrigado.